Fala pessoal, estamos de volta aqui, estamos gravando essa aula que é uma revisão de processo penal militar. E a gente parou, né, perguntando para vocês na última aula, na última coisa que a gente falou da revisão, era sobre a possibilidade de ANPP na justiça militar. Eu falei para vocês darem uma pesquisada, se imaginarem respondendo uma questão sobre esse assunto e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Quais são as linhas de argumentações possíveis para uma resposta? Eu vou dar duas linhas de argumentações possíveis para vocês, tá? Uma que defende a possibilidade de aplicação e outra que defende a não aplicabilidade. Mas, independente de qual linha você for seguir, tá? Eu recomendo que na sua resposta discursiva você tente abordar as duas, tá? Com algumas palavras-chave que são muito importantes para que a gente entenda esse tema no âmbito da justiça militar. Perfeito? Então, primeiro, a primeira âmbito, né, da nossa resposta tem que ser que, olha, o Código de Processo Penal Militar não traz expressamente a previsão de ANPP. Ponto. Ok, mas o Código de Processo Penal Militar, ele é anterior à Constituição, ele é de 1969. Existem vários dispositivos, né, processuais que não têm previsão no Código de Processo Penal Militar e que têm possibilidade de aplicação subsidiária. E o próprio Código Penal Militar, ele autoriza essa possibilidade no seu artigo 3º, quando ele fala que para suprir casos omissos daquele código, é possível adotar institutos da legislação processual penal comum, desde que não viole a índole do processo penal militar. Então, a nossa resposta, basicamente, ela tem que abordar esses pontos. Não tem previsão, mas há uma possibilidade de adotar institutos da lei processual penal comum por previsão expressa no Código de Processo Penal Militar. Isso está no artigo 3º do Código de Processo Penal Militar, a linha A. Ok? Então, essa seria a resposta conforme a lei, tá? A introdução, o pano de fundo do nosso entendimento sobre esse assunto. Ocorre que, ocorre que, aí já começa as linhas para defender a possibilidade do NPP, ok? A gente vai começar defendendo a possibilidade do NPP, fundamentando a possibilidade do NPP, perfeito? Ocorre que o ANPP, que é um negócio jurídico pré-processual, um acordo, né, de não deflagração de um processo penal, ele foi introduzido na nossa legislação pátria pelo pacote anticrime no ano de 2019. Ele é admitido nos crimes em que a pena não ultrapasse 4 anos, que a pena mínima não ultrapasse 4 anos, os crimes praticados sem violência ou grave ameaça, para aqueles indivíduos que não obtiveram benefícios penais, como transação penal, suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos, que não possuem habitualidade criminosa, é diferente de criminosos habituais, tá? E ele afasta, né, no pacote anticrime, no próprio Código de Processo Penal, afasta a aplicação para uma série de crimes, como, entre eles, crimes praticados de violência doméstica contra a mulher, certo? E, nessas hipóteses de afastamento, né, de impossibilidade do NPP, lá no Código de Processo Penal, não tem dizendo que seria impossível aplicar na legislação processual penal militar. Partindo desse pressuposto, com esse raciocínio, o STF, né, aí eu não vou me recordar perfeitamente, eu acho que vocês devem ter feito essa pesquisa, salvo engano, a segunda turma, admitiu o ANPP em crimes militares na Justiça Militar da União. Então, por essa razão, né, aventa-se sim a possibilidade do promotor que atue no âmbito da Justiça Militar oferecer o ANPP e ele ser homologado pelo Poder Judiciário. Ponto. É uma hipótese de defesa do ANPP. O STF já admitiu, não tem vedação expressa no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal Militar admite o suprimento de casos omissos com a legislação processual penal comum. E essa é a linha que a gente traçaria para defender a possibilidade do NPP. Todavia, no outro giro, há de se considerar posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais contrários. O STM tem súmula sobre a impossibilidade de ANPP na Justiça Militar da União. Ademais, embora haja
não haja a vedação no Código de Processo Penal Comum em relação a crimes militares, temos que analisar que, quando do advento do pacote anticrime, o único dispositivo que foi incrementado, adicionado ao Código de Processo Penal Militar, trata-se do artigo 16A, que envolve a defesa preliminar, certo? A defesa preliminar, o direito de defesa preliminar dos militares que se envolvem em crimes de violência, perdão, em crimes que envolvem o uso da força letal, consumado ou tentado. Ou seja, o pacote de crime veio e não introduziu no Código de Processo Penal Militar a possibilidade de NPP, somente trouxe essa inovação. Nesse sentido, o que nós temos, na verdade, é um silêncio eloquente da norma, grava essa expressão, para defender a inappossibilidade, tá? A inaplicabilidade. Uma expressão muito utilizada na jurisprudência inclusive do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Você pode procurar aí, silêncio eloquente do legislador. Então, há um silêncio eloquente do legislador em relação ao NPP, inviabilizando a sua aplicabilidade no Código de Processo, nos crimes militares. Além disso, a doutrina nos traz que admitir o ANPP nos crimes militares seria também ferir a índole do processo penal militar. Porque haveriam crimes em que a pena não ultrapasse 2 anos, crimes que sequer admitem transação penal, suspensão condicional do processo e outros institutos penalizadores, mas se praticados no âmbito militar, podem ensejar na perda da na exclusão das Forças Armadas, na perda do posto e da graduação, e com o advento do NPP, eles seriam beneficiados crimes que violam, que aviltam de maneira severa a hierarquia e a disciplina. Então há um risco, né, de violar a índole do processo penal militar, a possibilidade de aplicação do NPP. Então, essa seria uma posição contrária. E uma posição intermediária? Diante de todo esse quadro, diante desse quadro, diante de tudo exposto, é possível que se ventile a possibilidade do NPP, mas nos crimes praticados por civis e excluindo a possibilidade de aplicação em crimes propriamente militares. Que é uma posição, tá, que o Cícero Coimbra Neves, eu não sei se ele já colocou em algum artigo, mas que dois seminários que eu acompanhei com ele, ele defendeu. Ele falando assim, falando, cara, para mim não era, quando saiu a norma, eu defendi no meu livro, falei que não era possível, tá? O livro dele ali. Não, não é possível, tudo mais. Mas imagine um crime contra a licitação no âmbito da administração militar, né? Crimes em que eu consigo fazer um acordo para que a reparação do dano da administração pública seja integralmente reparado e de maneira rápida, imediata, efetiva. Será que não faz mais sentido do que eu esperar todo o processo penal? Entende? E se sujeitar ao risco da dilapidação do patrimônio e tudo mais dos acusados. Então, fica aí, né, essa análise sobre o NPP para que vocês adotem, né, aquela argumentação que, que vocês acham que vão ter mais facilidade, né, na hora de desenvolver. O Bruno perguntou aqui, professor, o que que o senhor acha? É mais fácil defender uma visão ou as duas? Vai ter que examinador que achar que eu estou em cima do muro. Cara, não, Bruno, eu acho que assim, você tem que falar. Uma resposta errada, Bruno, seria: não é possível NPP nos crimes militares. Por quê? Porque tem uma decisão do STF que admitiu, certo? Uma resposta errada que você colocaria, uma discursível: é amplamente aceito o NPP no âmbito da justiça militar. Não, não é amplo aceito. Pô, tem uma súmula do STF falando que não é, cara. Você entendeu? Então, sobre esse tema, é para ficar em cima do muro, porque nem a doutrina nem a jurisprudência chegaram a um acordo sobre isso. Entende? É um tema, né? Tentando esclarecer uma melhor forma de você responder, é um tema que realmente você vai ter que ficar em cima do muro. Você vai ter que aumentar as duas possibilidades para ter uma resposta correta, mais completa, entende? E demonstrar domínio sobre o assunto, principalmente no prova oral, tá bom? Então,
esse é o assunto, né, que a gente falou, encerrou a aula e falou que era para. Agora, claro, professor, eu vou fazer prova objetiva. Meu irmão, aí que você tem que analisar as outras questões, entendeu? Analisar as outras alternativas, como é que o examinador está cobrando. Ele está citando um caso específico lá de um civil que praticou um crime militar, ele está citando a súmula do STM. Pô, às vezes o cara vai botar lá a literalidade da súmula do STM, o candidato vai lá e fala que tá errado. Pô, calma aí, cara. Né? Então, para a questão objetiva é mais difícil do que para a questão discursiva, eu diria. Pessoal, a gente fez lá aquela revisão, né? E paramos aqui, né, sobre ó, súmula 18 do STM e tal, não sei o quê, enfim. E aí, aí isso aqui a gente não falou ainda, né, na nossa revisão de processo penal militar, sobre interpretação, não é isso? Ou já falamos? Alguém não assistiu a última aula? O professor nem assistiu a última aula, não sei se eu falar aqui tá bom para mim, eu vou. Então vamos começar falando sobre interpretação, tá? Pessoal, aqui, tá? Se fosse para uma prova objetiva, esse assunto é muito tranquilo. Mas muito tranquilo mesmo, assim, né? Dá para a gente extrair o conteúdo dele de maneira muito simples e acertar as questões, né, objetivas, porque praticamente cai a lei seca, né? Agora, numa questão discursiva ou numa eventual prova oral, eu me preocupo um pouco com vocês. Eu acho que vocês precisam dominar um pouquinho mais esse assunto para explanar de uma maneira mais clara sobre isso, né? Ou se eventualmente precisar escrever, tá? Então, quais são as regras de interpretação que vigoram no nosso Código de Processo Penal Militar? A regra geral é a interpretação literal. Ora, se eu adoto a interpretação literal, a bem da verdade não há o que ser interpretado, né? Você adota a, a, o método gramatical, né? Não tem muito, lógico, né? Não tem muito espaço para você fazer interpretação. E essa é a regra, né, que o código traz para nós. A lei processual de processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal de suas expressões. E aí ele fala, os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação. Aqui, né, a doutrina, ela só nos alerta, né, que quem é militar sabe, a gente tem uma série de expressões, uma série de terminologias que a gente utiliza no dia a dia, né, do nosso serviço, ou para definir determinados equipamentos, para definir determinadas atividades, né, é, que só a gente entende, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui no DF. A gente utiliza POG. Você está de POG. POG é policiamento ostensivo geral. Mas para nós, né, aqui é o policiamento a pé. Então, quando o cara fala, eu estou escalado no POG, ele está falando que ele está escalado no policiamento a pé. E não no policiamento ostensivo geral, entende? Então tem uma série de expressões que a gente utiliza. Militar adora sigla, né? Quem não é milico aí, vocês vão se espantar com o tanto de sigla que você vai ver. Caramba! Então a gente tem que levar isso em consideração também, né? Quando estiver fazendo uma interpretação no âmbito de um processo penal, no âmbito de um inquérito policial e tudo mais. Tá bom? Policial militar. Beleza? Então a regra é a interpretação literal. Mas ele fala o seguinte: é possível uma interpretação extensiva, certo? Quando a lei é mais estrita, ok? Ou então, uma interpretação restritiva quando a lei é mais ampla. Beleza? Tá bom, professor. Tranquilo. Isso aqui, numa prova objetiva, eu consigo identificar de maneira clara. Aí eu sou examinador da tua prova oral ou eu peço na prova discursiva, dê exemplos. E aí? Dá uma colada, não dá? Dá uma. Eita, velho.
Opa, como assim? Eu entendi, eu entendi. Ora, é muito simples, cara. Se a lei é muito estrita, para, né, eu conseguir captar aquilo que a intenção do legislador, aquilo que vai ter viabilidade no processo, né, eu tenho que adotar uma interpretação extensiva. Agora, se a lei é muito ampla, beleza? Eu tenho que adotar uma interpretação mais restrita. Perfeito? É fácil explicar isso para um leigo, né? Agora, se eu pergunto, dê exemplos. Se eu conseguiria colocar no papel tranquilamente sobre isso? Isso seria uma questão relativamente fácil, né? Ele está perguntando o artigo 2º do Código de Processo Penal Militar. Então, imagine, tá? Imagine a seguinte situação. Eu tenho diversos exemplos, e quando eu der alguns exemplos aqui claros, vocês vão conseguir captar outros aí no Código de Processo Penal Militar. Por exemplo, você tem lá os requisitos para a prisão preventiva, não é isso? Então, você tem lá que um dos fundamentos para a prisão preventiva é a garantia da hierarquia da disciplina, a manutenção da hierarquia da disciplina, a garantia da ordem pública. Ora, tem termo mais polissêmico, um plurissignificativo, que admite várias acepções do que é ordem pública. Qualquer coisa é violação da ordem pública, irmão. Jogar lixo na rua é violação da ordem pública. É dessa ordem pública que eu estou falando, que é pressuposto para uma prisão preventiva? Evidentemente que não. Ou seja, me parece que a lei aqui é muito ampla, certo? Para eu aplicá-la, eu preciso de uma interpretação restritiva. Ela fala sobre manutenção da hierarquia e disciplina. Vamos supor que tem um policial militar que está respondendo por um crime militar e ele passa por um superior hierárquico e não presta continência. Ora, ele violou a hierarquia e disciplina. Por esse fato, eu posso decretar uma prisão preventiva? É essa manutenção da hierarquia e disciplina que a lei, né, está querendo nos trazer como pressuposto para a prisão preventiva? Como requisito? Não, evidentemente que não. Então, a lei é muito ampla. Eu preciso restringir, certo, a sua interpretação para que eu consiga captar, né, a sua efetividade, aquilo que o legislador estava imaginando, né? É mais ou menos isso. A mesma coisa você pode pegar, né, no outro sentido. Ora, nós temos regras de suspeição do juízo também, né, no processo penal militar. Então, você tem, por exemplo, no, a questão do juiz se considerar suspeito quando ele for amigo íntimo, né, ou inimigo capital de uma das partes, não é isso? Tá, ok. Amigo íntimo, inimigo capital. Agora vem cá. Camarada, vamos supor que você joga futebol com o cara toda semana lá no clube, o cara é magistrado. Você não é amigo íntimo, você não vai na casa dele, você não conhece a esposa dele, vocês, meu irmão, mas vocês frequentam lá no mesmo lugar toda semana, conversa, tudo mais, tá no mesmo grupo de WhatsApp, né? Tem uma relação. Seria prudente que o juiz julgasse uma casa sua, nesse caso? Então, esse conceito, amigo íntimo, certo? Ele não exige, certo? Ele não é muito restrito, né, para o caso de suspeição. Se eu estou querendo deixar um processo penal, né, mais íntegro, né, com lisura, com imparcialidade, se eu interpretar muito restritivamente esse caso do amigo íntimo, não, ele não é amigo íntimo, não, ele só toma cerveja todo final de semana, joga futebol, tá no mesmo grupo do WhatsApp, um sacaneia o outro, mas não são amigo íntimo, né? É um conceito muito estrito, né, para fins de suspeição. Eu poderia largar esse conceito, eu poderia estender esse conceito aqui para admitir, né, uma suspeição nesse caso, certo? Isso aqui eu estou falando na hipótese processual. Na lei penal, vocês lembram, né, na caso do homicídio qualificado, né, que tem aquelas causas que você pode admitir uma interpretação extensiva, certo? Que não é a mesma coisa, que analogia e tudo mais, beleza? Então, é isso, tá? Eu dei exemplos aqui de processo. Então, com os exemplos, a gente consegue abrir mais a nossa mente para entender o que esse artigo está querendo dizer para a gente, né? Para quem não tem familiaridade, às vezes, com o direito, parece, caramba, bicho, beleza, eu decorei isso aqui, vou para a prova, acerto e tá bom, né? Para a prova objetiva, mas vocês precisam subir um degrauzinho aí do raciocínio jurídico, tem que estar um pouquinho mais sofisticado para responder questão. Então, a regra é a interpretação literal, admite-se, né, interpretação extensiva ou restritiva, mas há casos que não é possível outra interpretação senão a interpretação literal.
Ou seja, não é possível interpretação extensiva ou interpretação restritiva. Tem que ser literal. Quando que tem que ser literal? Quando CCA, defesa pessoal do acusado, quando prejudicar ou alterar o curso do processo, ou lhe desvirtuar a natureza, e ou quando desfigurar de plano os fundamentos da acusação. Tá bom? Que deram origem ao processo. Então, isso aqui a gente tem que estar na massa do sangue, tem que estar decorando. Bom, a gente falou sobre isso na aula de hoje, né? Sobre a aplicação da lei processual penal no espaço. Aqui adota-se, né, a extraterritorialidade irrestrita, incondicionada, certo? Então, o... porque a regra, tá, pessoal, da qualquer lei, né? A ideia é que ela se aplique onde o Estado tem soberania, no território nacional, beleza? Mas no caso da lei processual penal militar, na lei penal militar, ela tem essa característica, né? Até porque pela natureza, né? Imagina, puxa, eu vou estar em teatro de operações de guerra, o cara tá agindo em outro lugar. Eu falo, não, não se aplica porque ele está fora do território nacional. Não. Então, a natureza do direito penal militar, ele exige, né, essa ideia de extraterritorialidade, ok? Aqui tem, né, alguns, em tempo de paz, né, quando que se aplica e tudo mais. Isso aqui cai muito em prova objetiva, né? Então, quando? Em tempo de paz. Ah, em território nacional, fora do território nacional, certo? Quando se tratar com crime que atente contra as instituições militares ou segurança nacional, fora do território, em zona ou lugar sob administração ou vigilância. Aí aqui, ó, isso aqui cai muito, né? A bordo de navios, de aeronaves, onde quer que se encontre, ainda que de propriedade privada, desde que estejam sob comando militar ou militarmente utilizados. No direito penal, processo penal comum, se eu tenho um navio de propriedade privada atracado num porto lá em Roma, meu irmão, e ocorre um crime lá, ainda que o navio seja de bandeira brasileira, de propriedade privada brasileira, a lei processual penal brasileira não vai alcançar ele, tá bom? Então aqui tem essa distinção. E já falou sobre a prevalência dos tratados, né? Lá no artigo 1º do Código, aqui, se tiver divergência entre os tratados, isso aqui cai muito em prova, isso aqui vocês precisam saber, a gente até comentou, né, na aula anterior ali. Se tiver divergência entre as normas do Código e convenções e tratados, prevalece os tratados, ok? Então, Convenção de Viena, por exemplo, um tratado internacional, que se aplica aqui também na nossa situação do processo penal militar. Vamos continuar aqui. Aplicação no espaço, aplicação no tempo, né? As normas desse código aplicam-se a partir da sua vigência, inclusive nos processos pendentes. Ressalvados os casos do artigo 711. Cara, o 711 ele trouxe umas regras de aplicação intertemporal para os processos que estavam em andamento ali na época que o Código de Processo Penal Militar foi aprovado. Então não tem muita relevância para a gente, né, hoje em dia. Sem prejuízo, né, da validade dos atos realizados na vigência, sob a vigência da lei anterior. Então, lembrar, tá, pessoal, que a ideia da lei processual penal é a mesma coisa lá no processo penal comum. A gente adota, certo, a lei que está vigorando naquele momento. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Então, o camarada foi condenado lá, teve a sentença dele, e o prazo de recurso, certo? O prazo de recurso seria 10 dias aí. Aí vem uma nova lei que traz aí um prazo de 15 dias, beleza? Uma nova lei. Acontece que essa nova lei, ela veio quando já se esgotou esse prazo recursal dele, ok? Essa lei vai retroagir para alcançar ele vai ganhar mais 5 dias para recorrer? Não. Por quê? Porque a lei vigora no momento que ela foi. A lei que vai vigorar no momento que o ato foi praticado, certo? Então ele não ganha mais 5 dias.
Ah, mas se a lei for prejudicial ao réu, não sei o que, cara, se a lei é puramente processual, se a lei é puramente processual penal militar, ok? Ela se aplica imediatamente, ela não retroage. Quais são as leis que retroagem, pessoal? São as leis híbridas, né? São as leis híbridas. As leis, né, que têm conteúdo de direito penal e de direito processual penal. Aí essas leis podem retroagir. Quer ver um exemplo? Tá? Um exemplo. Talvez a lei que a gente comentou aqui quando for falar do NPP, o 16A, que dá o direito de defesa no inquérito, no curso do inquérito. Cara, se tem um inquérito em andamento, né, um inquérito está em andamento ainda, né, no momento que aconteceu, instaurou o inquérito, né, não tinha essa lei, não tinha defesa, direito de defesa técnica no curso de inquérito no uso da força letal. Mas, né, é possível que, a partir de agora, né, essa lei retroaja para alcançar, porque ela não tem conteúdo só processual, né? O direito de defesa tem natureza de direito material, não é isso? Ela trouxe aqui um conteúdo de direito material, contraditório, dentro de um procedimento administrativo inquisitivo. Então, no processo penal militar, né, o que me vislumbra aqui na cabeça seria isso. Tem algumas hipóteses também que a gente pode aventar, e assim, aprofundando um pouquinho, a gente falou, né, que nos crimes militares, né, nós não temos ação penal privada. Em regra, nós não temos ação penal condicionada à representação, não é isso? A gente tem ação penal subsidiária da pública, privada subsidiária da pública. A gente tem ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça, né, ao comando da força. A gente comentou isso, né? Agora, e se for um crime extravagante? Um crime militar, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Olha só, vou complicar full aqui a vida de vocês, mas para a gente raciocinar aqui. Vamos supor que um militar em serviço, utilizando os meios da corporação, tá? O celular funcional da corporação, comece a praticar o crime de stalking. Lembra esse crime de perseguição? 147A, não é isso? Me ajuda aí, pessoal. Vocês acham que a vida do professor que vai dar aula de processo penal, penal militar, penal comum, é fácil, né? Você tem que, bicho, lembrar de conjugar, às vezes dá um tilt aqui. Beleza, é isso, né, Gabi? Ele cometeu lá o crime de 147A, ok? Contra a sua ex-namorada. Então, um crime que tem relação, né, com a violência doméstica ou familiar contra a mulher. Pergunta, esse crime, nesse contexto, nesse caso concreto que eu passei para vocês, vai ser considerado crime militar? Sim, né? Sim, estava em serviço, está utilizando o celular funcional da corporação, tudo mais. Esse crime é de ação penal pública incondicionada ou é de condicionada à representação? Ele é condicionado à representação. Mesmo contra a mulher, professor? Mesmo contra a mulher. Então, ele é condicionado à representação. Ok? Ele é de ação penal pública condicionada à representação. Mesmo se for processado na justiça militar, mesmo se for processado na justiça militar. Ok? Porque a ação penal ela também tem conteúdo de direito material. Ok? Então, tem que observar. Diferente daquele exemplo que eu dei para vocês lá. A difamação, quando eu falar da difamação que está prevista no Código Penal Militar, aí vai ser de ação penal pública incondicionada. Tranquilo. Mas eu estou falando de um crime que não tem previsão no Código Penal Militar. Certo? Para ele ser considerado crime militar, vou ter que extrair ele de outra legislação, fazer ali
a tipicidade com o artigo 9º, ok? Todos a gente tem que fazer isso, né? Mas é um crime que não tem previsão no Código Penal Militar. Eu não poderia, né, falar, porque ele vai ser processado, não vai depender de representação da vítima. Então, assim, hipoteticamente, é possível um crime de ação penal pública condicionada à representação na justiça militar, desde que o crime tenha essa natureza de um crime militar extravagante, né? Um crime militar por extensão, ou seja, um crime que não tem previsão no Código Penal Militar, mas pode ser considerado crime militar. E se esse crime tiver a ação penal tiver natureza de diversa, né? De ação penal pública condicionada e tudo mais, é assim que ele deve ser processado. E aí vamos supor que vem uma lei nova, agora em 2025, e o crime passa a ser de ação penal pública incondicionada. Altera lá o Código Penal comum. Ou esse crime, né, ele, sei lá, ele entra no Código Penal Militar e aí passa a ser de ação penal pública incondicionada. Só que o sujeito praticou esse crime em 2024. E aí? Eu tenho uma lei processual penal híbrida aqui. Ok, ela muda a natureza da ação penal, que é, né, um tema de processo penal, mas ela tem efeitos, certo, no direito penal. Então, nesse caso, né, a lei não poderia retroagir para alcançá-lo. Não poderia retroagir para alcançá-lo. Porque, nesse caso, ela prejudicaria ele, né? Então, isso aqui tem se discutiu, né? Eu acho que o pessoal que está estudando penal, processo penal, está por dentro disso aí. Questão do estelionato, né? Como é que estelionato era crime de ação penal pública incondicionada e passou a ser condicionado à representação. É o contrário aqui, né? O nosso exemplo concreto. Beleza? Então, isso aqui só para revisar. Esse tema aqui é igualzinho no direito penal comum, processo penal comum, tá? Isso aqui cai muito em prova objetiva. O Código de Processo Penal Militar, ele se aplica na Justiça Militar Estadual, tá? Tranquilamente. Praticamente todas as suas normas. Mas tem algumas exceções, né? Que é o ORI, né? Organização da Justiça Militar. Então, você tem, né, Justiça Militar no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas Gerais, que você vai ter leis de organização da Justiça Militar estaduais que vão, né, eventualmente, tratar de temas diferentes do que o CPPM traz, né? Recursos também, né? São temas que não têm aplicabilidade idêntica, né, do Código Processual Penal Militar na Justiça Militar Estadual e na execução penal, tá bom? E na execução penal. Então, esse é um tema que é importante, né? Ah, aplica-se na Justiça Militar Estadual o CPPM? Sim, mas o próprio CPPM admite a ressalva no caso de organização da justiça, aos recursos e na fase de execução. Beleza? Próximo tema aqui, né? Cara, Polícia Judiciária Militar. É, Bom, o que que a gente pode falar aqui para vocês, né? Cara, cuidado com o artigo 7º lá do Código de Processo Penal Militar, que tem algumas autoridades que exercem o poder de polícia judiciária que não existem mais, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Que mais? Você tem ali não tem mais essa. Comandante, né? Ministro da Marinha, da Aeronáutica, do Exército também não tem mais. Basicamente, quem tem poder de polícia judiciária hoje, né, militar, são os comandantes de unidade, os comandantes de comando regional, né, das polícias, trazendo para o âmbito da polícia militar, né, os corregedores e o comandante geral. Tá? São as autoridades que têm poder de polícia judiciária no sentido de instaurar de ofício um inquérito policial militar, ok? Instaurar de ofício um inquérito policial militar. Ok? A gente falou, né, hoje já sobre qual é a diferença do poder de polícia judiciária, enfim, e poder de polícia administrativa. Já falamos isso numa questão de hoje. Então, aqui, a diferença é que vai para apurar infrações penais militares, tá bom? Agora sim, como eu falei, as autoridades que a lei traz, né, que tem poder de polícia judiciária, são essas, né, que eu falei, ó, comandante-geral, corregedor
né, comandantes de policiamento regional, ou chefes ou diretores de organizações policiais militares, tá bom? Ah, o cara é chefe do departamento de educação, chefe, né? Também, e os comandantes de unidade. Agora, vem cá, né? Vamos supor lá que você tem, né, um crime militar que ocorre em determinada cidade lá, que praticado por um policial militar. Um policial militar lá do 9º Batalhão, né, é pego numa filmagem lá, enfiando a porrada lá sem nenhuma justificativa num indivíduo que está sendo abordado. Instaura-se o IPM lá para apurar o abuso de autoridade, a lesão corporal. Quem vai instaurar? Ah, o comandante da unidade, né? De onde aconteceu aquele crime. E de onde aquele militar pertence, né? Está lotado. Ok. Mas é o comandante da unidade que vai investigar, pessoal? Vai ser ele que vai ficar, meu irmão, vamos lá, ouvir testemunha, pega a filmagem, fazer diligência. Vocês acham que é isso? É ele que tem o poder de polícia judiciária, segundo o código. Não, ele vai delegar, não é isso? Então, a diferença aqui no âmbito, né, do processo penal militar, da investigação do crime militar para, né, a investigação do crime comum, é isso, né? O delegado, quando ele é instituído, ele é aprovado, ele já tem poder de polícia judiciária, então ele já pode dar início à investigação, instaurar inquérito, estar no plantão lá. Não, aqui não. O oficial, né, ele recebe por delegação esse poder de polícia judiciário militar, entende? Então, vocês, quando estiverem, né, investigando crimes militares, vocês vão receber esse poder por delegação. Não é o simples fato de você ser oficial que você vai ter esse poder de polícia judiciária. Você vai ter receber ele para uma atuação específica. E aí sim, quando você receber ele, você tem todas as prerrogativas. Você pode comunicar diretamente com o juízo, pedir, é, requerer mandar, representar por mandado de busca e apreensão, representar por prisão preventiva, enfim, você vai ter um amplo poder. Você não precisa pedir para o corregedor. Corregedor, eu posso pedir um. Não, você vai tocar com a investigação. Ó, quero quebrar a herb aqui nessa investigação. Você vai fazer os pedidos. Ó, estação rádio base aqui do localizador. Né? Quero o sinal de GPS aqui das viaturas e dos rádios. É você que faz os pedidos, certo? Diretamente. Você não, embora você tenha recebido por delegação, ok? Outra situação que a gente tem que observar é que nessa delegação tem que ser observada a hierarquia, né, do sujeito que está sendo investigado. Então, o código fala, né, que em regra, né, quem vai ser conduzir os IPM serão capitães, né? Eu não sei como é que é a realidade aí do Paraná e Rio Grande do Sul, imagino, né, porque como vocês já saem capitão da academia, não tem esse problema. Mas no Paraná, eu não sei como é que é. Aqui no DF, cara, os tenentes são encarregados de PM tranquilamente. Não tem ninguém falando nada, não. Nunca vi um tenente falando, não, tem capitão aqui que não tá com IPM, corregedoria, manda para ele, né? Nunca teve alguém com essa ousadia, né? Porque a lei fala que é preferencialmente capitão, né? Mas, enfim, tem que ser observada a hierarquia do sujeito, tá? É o que não ocorre, né, no processo penal comum. Então, vamos supor que o cara é delegado novinho, acabou de ser aprovado, tá lá no plantão, chega lá um outro delegado antigão, classe especial, meu irmão, sei lá, violência doméstica contra a mulher. Ele pode lavrar o auto de prisão flagrante, novinho, pode instaurar um inquérito, conduzir investigação, tomar a oitiva dele, normalmente. No processo penal militar, isso é inadmissível, né? Todos os atos devem ser realizados por um superior hierárquico. Isso faz parte da índole do processo penal militar, certo? Tranquilo? Esse conceito de antiguidade, vocês já sabem o que é, né? Alguém tem dúvida do que é antiguidade, alguma coisa? Se quiser, eu explico aqui rapidão, mas se não tiver, a gente pode avançar. Bom, IPM, cara, vamos falar aqui um pouquinho das diferenças, né, do IPM para o inquérito policial. Acho que a principal diferença é a questão do prazo, certo? Essas questões que eu falei para vocês, a questão das delegações, né, que tem que observar a hierarquia, mas são é, características muito similares, aquelas que a gente já comentou aí em questões discursivas, né? Escrito, sigiloso, de ofício, né?
tem oficialidade, o que mais? Dispensável. Aqui, tem uma diferença aqui que é interessante no IPM, tem as hipóteses de dispensabilidade expressa também, tá lá no artigo 28, tá? Dá uma lida nesse artigo, pode ser objeto de prova, né? Quais são as hipóteses de dispensabilidade de inquérito, segundo o Código de Processo Penal Militar? Vai lá no artigo 28 e dá uma olhada. Formas de instauração pode ser de ofício, né? Lembrando aqui, não tem requisição judicial, não tem requisição judicial, tá? A requisição é do MP. Eu posso negar a requisição do MP? MP requisita a instauração de inquérito. Pode negar? Cara, tem que fundamentar, certo? Tem que ser algo teratológico. Olha, Ministério Público, esse crime está prescrito, não configura crime militar, isso é só transgressão, não há indício de crime, ou é crime comum, tá? É muito raro. Em 99% das vezes que o MP requisita, instaura-se um IPM, tá bom? Isso aqui não confundam, tá? Esse requerimento, né, da pessoa ofendida e tudo mais, como uma condição de procedibilidade. A lei só está falando que é possível que o que acontece, né? Nunca aconteceu, né? Nas polícias militares. O policial, esse dia eu tô dando instrução hoje, né, pro curso sargento lá, os caras falando, bicho, dei uma multa, né, numa mulher, a mulher ficou lá enchendo o saco, xaropando, né, foi notificada. Ela foi na corredoria e falou que eu tratei ela mal, que eu abusei de uma autoridade, não sei o quê, e instauraram o procedimento, entendeu? Ela fez o requerimento para instalação de PM. Não quer dizer, né, que, como é que fala? É uma condição de procedibilidade, não tem nada disso, tá bom? Então, por decisão do STM, pode ser por delegação de autoridade superior, ou seja, cara, o crime aconteceu lá no 8º Batalhão, saiu um DFTV, comandante do batalhão, meu irmão, só instaurou uma sindicância, né? Aí o comandante do comando de policiamento fala, não, meu irmão, pode instaurar um IPM aí e tal. Pode acontecer esse caso, né? Irmão, eu vi, olha só que interessante, Márcio. Vi um julgado do STJ, até fiz um vídeo sobre isso, né? Só que esse julgado, ele foi publicado posteriormente ao edital de vocês, cara, tá? Eu acho que ele não cairia, mas que o STJ admitiu a interceptação telefônica de civis para apurar um crime militar, entende? Então, não é comum, tá? Não é comum essa possibilidade, mas, dependendo do caso concreto, né, da fundamentação que se dá, é algo que é. Porque, assim, para você implementar uma medida cautelar, tem que ter indícios, né, do crime, da autoria, de materialidade de autoria, perdão, indício de autoria, tem que ter, né, a materialidade do crime. E o civil não pratica crime militar no âmbito da Justiça Militar Estadual, entende? Eu imagino que sua pergunta é nesse caso, né? Porque se for no Justiça Militar da União e o civil estiver sendo investigado, sem problema nenhum, né? Inclusive, é uma boa pergunta que a gente já pode emendar aqui. É, Lá no artigo 319 do Código de Processo Penal Comum, você tem uma série de medidas cautelares, não é isso? Tem uma série de medidas cautelares previstas, que não tem previsão no Código de Processo Penal, mas elas são passíveis de ser aplicadas. Aí há uma possibilidade, né, de aplicação de preenchimento de suprimento de casos omissos, né? Tá bom, Márcio? Fica respondido aí. Em regras, o civil, na Justiça Militar Estadual, não pratica crime e, em regra, não vai ser possível medidas cautelares, né, solicitadas, né, representadas aí pela autoridade policial militar. Mas há esse precedente no STJ, na interceptação telefônica, mas é um caso muito específico em que, né, o militar estava praticando crime militar e estava utilizando do telefone da esposa, que é civil, e aí isso foi demonstrado, né, no curso da investigação, e aí o juiz autorizou e foi validado. Entendeu? Então, assim, tem que analisar o caso concreto, né? Mas, regra geral, não se aventa essa possibilidade. Tá bom, Márcio? Por meio de sindicância, então, a gente já falou sobre isso, né? Possibilidade, né? Estou apurando uma transição da disciplina e me deparo com indício de crime militar. A gente instaura aí, por meio da sindicância, né? Conclui que a
instaura um inquérito policial militar por meio da sindicância, tá bom? Algumas lembranças, ó, no CPPM não está previsão de recurso contra a não instauração do IPM, né? Então, se há requerimento para instalação do inquérito e ele é indeferido pela autoridade policial, há o recurso para o chefe de polícia. No CPPM não tem essa previsão, tá bom? Mas você pode, né, representar diretamente no MP para que ele requisite a instauração, tá bom? O que mais? Tá, isso aqui a gente já falou, né? Ah, pronto, isso aqui. Pô, o Código de Processo Penal Militar, ele tem esse dispositivo aqui da incomunicabilidade do indiciado por 3 dias, né? Isso aqui não foi recepcionado, tá, pessoal? Isso aqui, embora expressamente lá no CPPM, não foi recepcionado pela Constituição, tá? Você não tem incomunicabilidade nem no estado de sítio, pô. Então, imagina apurando crime militar, tá bom? Detenção do indiciado, eu já falei com vocês, não é isso? Já trabalhei exaustivamente esse tema com vocês, sobre a possibilidade da detenção do indiciado, ou seja, o encarregado de determinar a prisão do militar que estiver praticando um crime propriamente militar, certo? Propriamente militar. Esse artigo 18 ele foi recepcionado parcialmente aí pela nossa lei. Pessoal, isso aqui é aula de revisão, eu vou dar uma acelerada. Se vocês quiserem que explique mais, vocês perguntam, se manifeste aqui. Professor, não, tá de boa, esse tema aí tá tranquilo, pode meter ficha. Não, explica melhor isso aí, professor, dá uma paradinha. É, falamos sobre isso aqui também, né? Artigo 16A, falamos exaustivamente sobre isso aqui, né? Defesa técnica aí no curso do inquérito. Para o quê? Para força letal, né? Consumado ou tentada. Hum, beleza, aqui, tá? Só isso aqui eu acho interessante. Um detalhezinho. O arquivamento no Código de Processo Penal Militar. Ele tem uma sutil diferença. Tem controle judicial do arquivamento, tá? Processo penal comum tem controle judicial do arquivamento? Ou o Ministério Público pode determinar o arquivamento e tá tranquilo? Vou responder o Bruno, mas né, só para terminar aqui esse. Bruno, eu vou terminar esse tema arquivamento e eu respondo a tua pergunta, tá? Lucas, pois é, tem controle judicial por conta da decisão do STF, né? Porque o Código de Processo Penal, né, ele estava prevendo, né, essa hipótese de arquivamento direto pelo MP. Aí o STF falou, opa, peraí, não é assim, tem que ter controle judicial. Então restaurou, né, a ideia do artigo 28, antigo lá, e do CPP. Né? Então, para o STF, né, embora o Código de Processo Penal comum não traga expressamente, né, após o pacote anticrime, esse controle judicial, o STF deu interpretação conforme ao artigo 28 lá do CPP comum, e hoje você tem controle judicial do arquivamento. No processo penal militar, você também tem, tá? A diferença que eu quero que vocês se lembrem aqui, vamos fazer uma revisão aqui, né? Então, vamos supor lá que o encarregado pediu arquivamento, ok? Ele pediu arquivamento, o MP concordou com o arquivamento. O MP disse sim para o arquivamento. Só que o juiz disse não. Só que o juiz disse não para o arquivamento. O que que vai acontecer? Ele vai enviar para o procurador-geral da Justiça Militar, para o chefe do Ministério Público, que atua no âmbito da Justiça Militar. Para quê? Para que ele, né, escolha um outro promotor para oferecer a denúncia. Ok? Agora, se o procurador-geral da Justiça Militar concordar com o arquivamento, aí o juiz senta e chora. Não é isso? O juiz senta e chora.
O único detalhe aqui que é importante você lembrar é que o procurador não pode oferecer denúncia diretamente. Ele tem que designar um outro promotor, tá? Beleza? Isso. Aí tu lembra, Rafael, lá no 28, há a possibilidade do procurador-geral oferecer ele mesmo a denúncia, né? Aqui eu não tenho essa possibilidade. Essa sutil diferença que a gente tem, tá bom? Aí a pergunta do nosso amigo aqui, do Rafael, do Bruno, perdão. Professor, no âmbito militar, muito se fala em prisão administrativa, mas acredito que nada tem a ver com essa do CPPM. Vamos lá. Pessoal, o que está lá no artigo 19 do Código Penal Militar? Este código não trata das transgressões disciplinares. Ok? Então, toda forma de restrição de liberdade que o Código Penal Militar e, evidentemente, o Código Processual Penal Militar vai regulamentar diz respeito à prática de crimes militares e não de infrações disciplinares, certo? No âmbito disciplinar, a prisão e a detenção, certo? Existem, certo? Porque a própria Constituição autorizou essa possibilidade. Inclusive, esse tema tá, não foi tão explorado em prova ainda. Eu acho que também já perdeu o time, mas é algo que, na verdade, a prova do Rio de Janeiro falou sobre isso. Até porque o caso é do Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês lembram do artigo 18, que antes, né, da Lei Orgânica das Polícias Militares, era o Decreto-Lei 667, que era a Lei Geral da União sobre as polícias militares, ok? Esse artigo 18, no inciso 6º, ele trazia a seguinte situação. É vedado a restrição de liberdade, as prisões disciplinares no âmbito das polícias militares e dos bombeiros militares. Ele vedou a prisão administrativa e a detenção administrativa no âmbito militar. Ele vedou do efeito material, da restrição da liberdade. Ela ainda continua existindo como punição na ficha, né? Mas não tinha efeito prático para todo mundo, inclusive no âmbito escolar. Então, por exemplo, eu estava no. Quando aconteceu veio essa lei, foi no final do ano de 2019. Eu entrei no terceiro ano da academia, a gente não ficava mais preso, certo? Levava lá o FO, a anotação, mas não ficava mais preso. Então ele vedou isso aí. O STF, por conta de uma ação direta de constitucionalidade ajuizada pelo governador do estado do Rio de Janeiro, declarou inconstitucional essa lei. Entendeu? Ele entendeu que essa lei não poderia vetar, proibir a prisão disciplinar, porque a própria Constituição autorizava, certo? Então, a própria Constituição autorizava a prisão disciplinar lá no artigo 61, né? Ninguém será preso, salvo em flagrante delito, né? Ou por ordem escrita e judiciária, da autoridade judiciária, salvo nos crimes propriamente militares ou nas transgressões militares. Então, haveria um mandamento, né, constitucional de um tratamento diferenciado em relação aos militares. Então, essa prisão é administrativa. É a prisão oriunda de infrações disciplinares, infrações administrativas. O Código Penal Militar e o Código Processual Penal Militar não trata de maneira alguma sobre essas prisões. E uma outra coisa que às vezes confunde muito vocês, né, é a questão dos conselhos, né? A gente já falou sobre isso. Conselho de justificação, conselho de disciplina. Esses conselhos, que têm previsão nos estatutos policiais militares, são conselhos para julgar infrações disciplinares. O conselho que a gente tem no processo penal militar é o conselho de justiça, conselho especial, perdão, de justiça, e o conselho permanente de justiça, que é para julgar crimes militares. Então, há uma distinção claríssima entre os dois. E o artigo 18, tá? A gente fala que é uma prisão administrativa, às vezes a doutrina traz esse termo, Bruno, porque ele é determinado por uma autoridade da administração, entende?
Não porque é oriunda da prática de uma infração administrativa. Não cabe esse artigo 18, certo? Para uma infração administrativa. Não cabe ele. Cabe ele no curso de uma investigação de um crime propriamente militar. Então, a gente fala, ele tem essa questão, né, de ser administrativo porque é decretado ali por uma autoridade que não é decretado por uma autoridade judicial, né? Excepcionalmente nos crimes propriamente militares. Deu para entender, Bruno, a diferença aqui das coisas? Cara, isso aqui é uma questão muito boa, tá? Para falar de controle de constitucionalidade, né? Se eu fosse examinador um dia, eu ia levantar isso aqui, só para saber o que que os caras estão pensando. Para mim é um absurdo, cara, essa declaração de inconstitucionalidade, né? E eu nem podia estar mais preocupado com isso, né? Eu não sou mais cadete e tudo mais, mas, cara, não faz sentido, entendeu? Você tem uma norma que amplia direito fundamental e o STF está falando que ela é inconstitucional, né? Então, é a mesma coisa que eu falar o seguinte: olha, se vier uma lei que amplia a licença paternidade, né, de 120 dias para, quer dizer, de 8 dias para 30 dias, não, eu não posso, porque a Constituição fala que o direito social ali, da licença maternidade, a licença maternidade é de 120 dias, eu não posso ter uma lei que amplia para 180 dias, entende? Então, não é porque a Constituição tem lá um mandamento, né, de essa possibilidade. Tanto é que Minas Gerais não tem prisão disciplinar, Bahia não tem, salvo engano, Tocantins não tem, tem vários estados que não tem nas suas leis estaduais, entende? E nunca foi declarado inconstitucional, né, essas leis estaduais. Aí quando vem numa lei geral da União, aí o STF entendeu que haveria, né? Enfim, mas quem sou eu, né, no jogo do bicho? Aqui são as prisões, né? Então, essa prisão disciplinar, que a gente fala assim, essa prisão, ela não depende, né, de uma prática de um crime. Ela não está regulamentada aí no CPPM, tá bom? Hum, Menagem, a gente já falou sobre menagem? Também. Márcio, foi no vício na forma, porque foi por via parlamentar, não foi do chefe do Poder Executivo, mas ela foi declarada materialmente também, inconstitucional, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui da prisão. Ah, tá, tem lá, né, isso aqui, né? Vamos lá, pessoal. O que acontece na prática e o que a nossa norma prevê? Ela fala que o CPPM não trata de desarquivamento. Realmente não tem nada falando sobre desarquivamento, né? Ele fala sobre uma instauração de um novo inquérito, né? É, O que acontece, pessoal? Na prática, né, do dia a dia, você não instaura um novo, né? Na verdade, se instaura um novo, mas, cara, você pega os autos daquele antigo como base para a instauração do novo. Só vai ter um novo número de tombamento, né? Então, o que que acontece? Quando que eu posso, né, instaurar um novo inquérito? O artigo 25 ele traz as hipóteses. São muito semelhantes, né, do que a gente vê lá no Código Penal Comum, certo? É o surgimento de notícias de novas provas, né? O termo técnico nem é prova, seria, né? Porque prova, tecnicamente, só existe, né, após passar por um contraditório pela defesa, né? Mas notícias de elementos de informação, né, que trazem, né, havendo a possibilidade de elucidar a autoria do crime, né? Eu falei para vocês aqui, eu dei um exemplo, né, de um, de um IPM, ele não chegou a ser arquivado, tá? Ele não chegou a ser arquivado, mas
primeiramente, né? O Ministério Público ficou pedindo novas diligências, né? O artigo 25 ele fala o seguinte: o arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, a um indiciado ou a terceira pessoa. Só que tem os casos lá, né, de coisa julgada. Isso aqui vocês têm noção? Quando a coisa julgada é material, ou seja, por uma extinção da punibilidade, certo? O crime prescreveu, o sujeito morreu, né, salvo a hipótese do certidão de óbito falso, não tem como, né, desarquivar um inquérito, tá bom? Mas se a coisa julgada é formal, ou seja, ele foi arquivado o inquérito porque não tinha indício suficiente de autoria ou de materialidade, né? Então, ó, vou dar um exemplo aqui de um IPM. E aí, pessoal, cara, eu vou confessar para vocês, eu vou dar esse exemplo aqui e eu vou pedir para a gente encerrar essa aula. De repente, a gente continua amanhã, que a gente vai fazer um encontro lá para falar da prova oral, porque bateu um cansaço full aqui, velho. Não é nem porque eu quero ver o jogo, sofrendo aqui não, mas é, de verdade. Eu dei aula hoje de manhã no curso Sargento. Ó, acabamos de levar um gol, viu? Tá vendo? Só fui falar do jogo, mas beleza. É, vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem essa questão de desarquivamento. É, ó, o IPM foi instaurado na seguinte situação. Uma mãe, né, alegou que seu filho, que é portador de deficiência, tinha sido agredido por policiais militares. Beleza? Então, ela falou que os policiais militares foram lá, ela só lembrava do número final da viatura. Agrediram o filho dela. Ok. Foi instaurado um IPM, tal, para apurar a conduta desses policiais de autoria desconhecida, beleza? Não tinha autoria desconhecida. Tinha indícios de materialidade, que foi o depoimento da vítima ali, que falou. Ok. Aí, a primeira coisa, né, que a gente foi investigar foi falar, né, fazer oitiva com os policiais que estavam em serviço. Nenhum dos policiais que estavam no serviço no dia falou que realizou uma abordagem, né, ou que naquele local, ou que tinha, se lembraram. Foi um fato que, meu irmão, foi instaurado, né, eu peguei o IPM já tinha 2 anos já. Ninguém lembrou dessa abordagem, de nada e tudo mais. E foi isso, né? Então, ouvimos todo mundo de serviço, ouvimos ela novamente não se lembrava quem era o policial militar, certo? Ela, inclusive, a gente até aventou a possibilidade do reconhecimento pessoal. Só que para o reconhecimento pessoal, a pessoa precisa descrever com precisão aquela quem ela precisa reconhecer. E ela não conseguia, ela não lembrava. Falava, velho, só lembro que usava óculos escuros e a viatura tinha um final do número tal. Ok. A gente ouviu todos os policiais, só tinha ela de testemunho. Ela arrolou outras duas que a gente não conseguiu fazer o oitivo. E aí eu concluí o inquérito, o quê? Pedindo o arquivamento. Por quê? Ah, tá. E aí pedi, né, se tinha IML. Se ela chegou aí no IML e tal, ela falou que não, recebeu o ofício da Polícia Civil, mas não foi no IML. Aí eu pedi o arquivamento. Por quê? Porque eu não tinha materialidade, né? Não tinha foto da lesão. Eu só tinha o testemunho dela dizendo que o filho tinha sido lesionado numa abordagem. E eu não tinha indícios mínimos de autoria. Aí pedi o arquivamento, tá? Nesse caso aqui, o MP pediu novas diligências. E aí a gente foi e tal. No final, acho que eu até já contei essa história. A gente foi ouvir, eu consegui ouvir duas testemunhas do povo, falou, não, mas não foi assim não. O policial só veio aqui, abordou, e ela ficou chateada porque o policial pagou o sapo para ela. E falou que, pô, o filho dela tinha portador de necessidades especiais, ela não tinha nem o colarzinho, né, do autismo, não tinha nada indicando, né? E ela deixava o menino ficar solto na rua lá, e estava junto com os noiados, acabou sendo abordado no meio lá, né? E então, nesse caso aí, o MP pediu nova diligência e depois a gente conseguiu concluir que não teve materialidade, né, do crime. Mas vamos supor, tá, que o MP tenha concordado com o arquivamento. Então, beleza, não tem a viatura, não tem, só tem o número da viatura, não tem IML, não tem nada, certo? Aí arquivou, certo? Esse arquivamento, ele não fez coisa julgada material, concorda comigo? Foi por quê? Por falta de elemento de informação.
É por falta de autoria e de materialidade. Então ele pode sim ser desarquivado se o código fala surgir novas provas, né? Surgir novas provas. Então vamos supor que aparece uma filmagem de uma câmera lá, e aí que tem um policial lá, né, dando um cincão na orelha do moleque lá. Pá! Entende? Então o inquérito foi arquivado, mas surgiu essa nova informação e é enviado lá. Aí qual é a consequência, né? Qual é a consequência? Como o Código Penal, Processo Penal Militar ele não fala, né, de desarquivamento, né, vai ser instaurado um novo inquérito, né, que vai ter por base, né, os autos daquele inquérito antigo para apurar, né, novamente a mesma conduta. Então, assim, basicamente isso aqui, né, eu acho que com um exemplo concreto fica mais factível, né, mais claro aí a nossa análise. Não é isso? Tá bom? E é isso, pessoal. Pô, peço desculpa mesmo, realmente eu tô bem cansado aqui de ficar de ministrar aula. Ministrei aula de manhã e comecei uma aula cedo, tá? E aí, eu acho que essa revisão de processo penal militar, e como eu gosto, cara, quando eu vejo que eu tô cansado, sabe, eu começo a explicar aqui a aula. E aí eu já, meu irmão, já tô, já tá pifando, sabe? Aí eu não gosto. Talvez é melhor eu começar já com ela, que aí eu já tô no gás, eu começo a lembrar de várias coisas, vou soltando aqui algumas coisas para vocês e anotando. Eu acho que é mais proveitoso, tá? Então, espero que tenha sido proveitoso alguma coisa, né, que a gente conversou aí, mas a gente termina essa revisão depois, beleza? Tá bom, meus amigos? Fique com Deus aí. Até a próxima. Amanhã, pessoal da brigada, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre a prova oral, beleza? E é isso. Um abraço. Daqui a pouco eu tô subindo o link aí no YouTube e já jogo no grupo para vocês. Um abraço. Boa noite. Obrigado, Gabi.